a incrível, a quase inacreditável história do professor Bartolomeu, a história que me foi contada, que me foi escrita, e eu conto agora. O professor Bartolomeu, professor primário, homem solteiro, 30 e poucos anos de vida, um homem bom, homem solitário, vivia sozinho. Sua família havia partido, ele nunca foi casado, seus irmãos tinham mudado para São Paulo, ele morava só. Na casa da família, ele morava sozinho, naquela pequena cidade do interior, cheio de amigos, mas não era de falar muito, a não ser quando falava de seus assuntos prediletos, pescaria e disco voador. Quando ele falava de pescaria, ele ficava entusiasmado, adorava pescar e adorava ler. Ele lia noite e dia. Quando não estava lecionando, quando não estava pescando, ele estava lendo. Lia tudo que era livro a respeito de disco voador. Ele adorava histórias assim, adorava e sempre comentava e sempre falava a seus alunos. Ele contava dos livros, ele contava das histórias que lia, que ficava sabendo. Há mais mistério no universo do que a gente possa imaginar. Ele sempre falava isto. O professor Bartolomeu, boa gente, excelente pessoa, boa gente mesmo, sorridente, educado, introspectivo talvez, mas um homem bom. Nunca se ouviu falar de uma só coisa errada que ele fez. Nunca se ouviu falar de uma coisa errada que ele fez. Sempre não namorava, não teve namorada, também não era gay. Era um homem tímido, introspectivo, leitor, lia. Foi num determinado dia que ele solitariamente, como sempre, foi no rio da cidade, na mata da cidade, fazer uma pescaria. Ele acampava, final de semana, ele tinha sua cabaninha, ele acampava, pescava. Naquele final de semana, que parecia só mais um, aconteceu um fato. Ele contou, ele chegou entusiasmado, parou num bar, coisa que ele não fazia nunca. Naquele domingo, quando voltou da pescaria, não havia pescado nada. Não havia pego um peixe sequer, não havia pego peixe nenhum, não havia pescado nada. Ele parou no bar, estava excitado, estava entusiasmado. Vocês não imaginam o que aconteceu. Vocês não sabem o que aconteceu comigo. Eu vi um disco voador. Eu estava e ele contou. Todo mundo falou: bebeu? Você bebeu, professor? Não, eu vi. Eu conversei
com uns seres humanos diferentes, eram pequeninos. Os pequeninos, eles me falaram e ele contou. No bar todo mundo riu dele. Todo mundo pensou, o professor enlouqueceu. Ou bebeu demasiadamente na pescaria, ou enlouqueceu. No dia seguinte, na escola, ele contou a mesmíssima história, agora com mais pormenores. Imagine, ele contando, imagine, eu estava na beira do rio. De repente, eu vi uma luz forte, que quase me queimou os olhos. Eu fiquei querendo falar, não conseguia. Apareceram uns pequeninos, uns homenzinhos, eles falavam a nossa língua. Eles falavam a nossa língua e eles me falaram, professor Bartolomeu. Sabiam meu nome. Sabiam meu nome. A gente quer que você acompanhe a gente. Em 100 dias, a gente vem te buscar. Reúna livros. E deram uma lista de coisas que eles queriam. O professor enlouqueceu. O professor contou. Você não acreditou. E ninguém acreditou. A história era simplesmente mirabolante. Era simplesmente fantasiosa. Era fantasiosa. O professor havia enlouquecido. A partir de então, o professor não falava de outra coisa. Começou a comprar livros de uma relação que ele tinha. Eles me pediram este livro. Eles me pediram isto. Eles me pediram aquilo. Sementes de plantas, de árvores frutíferas. Ele começou, faltam 90 dias. Na escola quiseram dar licença para ele. O professor tá louco. O professor tá louco na escola. Nas suas aulas, ele vivia falando de disco voador agora. Tá faltando pouco tempo. Eu vou viajar. Eles vão me levar. O professor enlouqueceu. O professor enlouqueceu. Tava louco. Só falava a mesma coisa. A diretora da escola o chamou. O proibiu. Mas é verdade. O proibiu de falar neste assunto. Mas é verdade. Verdade ou mentira? Para de falar. E ele parou. 3 meses se passaram. 90 e poucos dias. O professor estava estranho. Estava agora, parece meio pensativo, super pensativo. Não tocou mais no assunto, a não ser na aula daquela quinta-feira. O professor comentou: eu vou viajar, eu vou partir, eu vou viajar. O professor Bartolomeu, dizem que ele, naquela noite, reuniu uma montanha de livros, levou para a beira do rio e simplesmente o professor sumiu. Os livros, sementes, tudo que ele levou sumiu também.
será que ele arrumou alguma? Será que ele fantasiou? Ou será que o disco voador, como comentam, veio buscá-lo? Já faz tempo, 19 anos, e nenhuma notícia, nada, absolutamente nada, do professor Bartolomeu. Simplesmente sumiu. Simplesmente como fumaça. Foi tragado. Sumiu. Desapareceu. O que teria acontecido? Será que ele montou uma farsa? Será? Ele não era disto. Pelo menos dizem que não. Mas será que foi disco voador? Será a dúvida. Há 19 anos, o professor Bartolomeu misteriosamente sumiu, desapareceu. Foi para onde? Quem é que sabe?